Bom, então, né, sejam bem-vindos ao nosso curso de Teologia Filosófica. Essa aqui já é a quinta aula que estamos colocando aqui em nosso canal. Essa aula acontece, né, para o Instituto de Teologia São João Crisóstomo, em Caruaru, da Diocese de Caruaru. E nesta disciplina, embora o pessoal esteja estudando, né, os alunos, a teologia, nós paramos para estudar um pouco a filosofia, porque a filosofia ela vai servir de base também para a teologia construir, né, todo o seu monumental, toda a sua parte teórica. Tá certo? Eu me chamo Cleibson Américo, né, sou professor de filosofia. E aqui estão alunos também de filosofia, né, que em seguida vão estar estudando a teologia. Quem não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreva, veja as aulas precedentes, né, caso você esteja chegando e vendo apenas essa aula, veja as aulas precedentes, né, e para nos acompanhar, né, nessa jornada pela a teologia filosófica. Né. O nosso objetivo aqui é pensar, ver o que a filosofia falou, né, ou tem a falar acerca do fenômeno religioso e de Deus. E nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós hoje daremos continuidade ainda falando um pouco, né, sobre Clemente de Alexandria, e para daí nós deslancharmos e irmos adiante, tá certo? Então eu tinha falado para vocês na aula passada sobre o Clemente de Alexandria, né, São Clemente de Alexandria, e fizemos isso a partir de uma catequese de Sua Santidade Bento XVI, em que ele destaca a importância, né, do papel de São Clemente de Alexandria para o diálogo entre fé e razão, né, colocando o Clemente como o segundo grande, né, homem no cristianismo que lançou as bases e estabeleceu o importante diálogo, a conexão entre a filosofia e a teologia nascente, né? A gente poderia até dizer melhor a filosofia e a fé cristã, porque ainda não havia bem uma teologia, né? Tudo ainda era muito nascente. A filosofia já tinha uma tradição, a teologia ainda não. É uma coisa importante de perceber, gente. Quando a fé cristã ela encontra com a filosofia, ela ainda não tem uma teologia estabelecida, dogmática, né, sistemática. Não, ainda não tem. Tudo era muito nascente. O que havia no cristianismo primitivo, isso falo até o século IV, né? Do século I ao século IV, o que havia era praticamente o anúncio da fé, que é o querigma. E quem não leu aquele artigo que eu coloquei sobre o querigma, né, que inclusive está, para quem quiser ver, na Revista de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC de São Paulo, que o título do artigo é Da Palestina ao Mundo Greco-Romano, os caminhos do querigma. É um texto que vale muito a pena ler, sobretudo porque eu trato mais ali da questão histórica, historiográfica, e como o anúncio cristão foi se difundindo, né, no mundo greco-romano, e como isso vai tocar a filosofia, como a filosofia vai entrar nesse contexto, e como a fé cristã ela vai se enriquecer quando ela encontra com a filosofia. Que essa foi, inclusive, a experiência do Clemente, né, de São Clemente de Alexandria. Ele percebe que a fé cristã ela pode se enriquecer muito quando ela dialoga bem com a filosofia, né? Quando ela está em contato com a filosofia. Inclusive naquele texto de Sua Santidade João Paulo II, Fides et Ratio, né, Fé e Razão, aquele documento que eu já mostrei para você, que eu recomendo vivamente, né, que vocês possam ler aquele documento. Lá a Sua Santidade fala de como. Muito bem, Manuel, muito bem, show de bola. Lá a Sua Santidade fala da nobreza que é a missão da filosofia em servir a teologia, em poder prestar um instrumental, poder prestar um serviço à filosofia. E é somente neste sentido que a filosofia ela pode ser chamada de serva da teologia, né? Uma serva que não é escrava, não é inferior de modo algum, né? O Papa recorda isso, é porque ela presta um serviço nobre à teologia, somente neste sentido que ela é serva, né? Filosofia anchilas teologia, compreende, gente? Então é importante a gente pensar aqui que o cristianismo primitivo, né, o cristianismo arcaico, né, o cristianismo antigo, ainda não estava ele organizado em torno de uma teologia. Teologia, gente, é uma coisa póstuma, certo? Olha, percebam, os apóstolos, eles não compuseram teologia. Nem eles, nem os padres apostólicos, nem os apologetas, eles não tinham a intenção de compor teologia. A intenção deles era de anunciar a fé.
O programa de vida deles, né, o chamado, a vocação deles era de anunciar fé. Aquilo que Jesus tinha falado lá no final dos evangelhos, sobretudo os sinóticos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que não crê, né, já está condenado porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Isso, o final dos três evangelhos sinóticos, né, o Mateus, Marcos e Lucas, traz essa mensagem de Cristo. Que esse foi o mandato, esse foi o imperativo que Cristo deu para os seus apóstolos. Ide e anunciai. Pronto. Então, por um bom tempo, né, por pelo menos uns 3 séculos, o empenho da comunidade cristã, dos líderes cristãos, dos bispos, dos patriarcas, era simplesmente de anunciar a fé, de pregar a fé. Porque esse foi o mandato. E eu tinha falado para vocês na primeira, segunda aula, que a teologia, né, enquanto conhecimento racional acerca de Deus, ela só vai surgir a partir da provocação dos filósofos, certo, gente? Esse é um dos primeiros motivos pelos quais a teologia ela surge, é pela provocação dos filósofos e também pelos desvios de doutrina cometido pelos hereges. A heresia, nesse sentido, acaba exercendo um papel importante, porque é por causa dos desvios da heresia, não é, que os padres da igreja, né, os bispos, os doutores, vão se organizar em concílio para ali deliberar sobre os temas principais e fundamentais da fé. E aí começa a surgir a parte dogmática, né, onde destas provocações e destes desvios de doutrina, de ortodoxia, é que vai se organizar e se estruturar e nascer mesmo a teologia como uma necessidade de explicar e deixar salvaguardado a ortodoxia da fé. Certo? E quando eu estou aqui falando em ortodoxia, né, a palavra ortodoxia é uma palavra bem cara, viu, gente? É uma palavra importante. Ortodoxia, diferentemente da heterodoxia, a ortodoxia quer dizer a doutrina correta. A palavra orto, vocês tomem nota disso aí, viu? Palavra ortodoxia, palavra bem importante. E nesses 4 primeiros séculos era uma coisa que se falava muito acerca da ortodoxia, de salvaguardar a ortodoxia. A ortodoxia da fé, certo? Deixa eu só... Ortodoxia da fé. Aqui tem um espírito, né? Ortodoxia, certo? Orto, gente, significa correto. Orto significa correto. Ou correta. Aqui, correta. Doxia significa opinião. Opinião. Opinião, certo? O que é ortodoxia? É a opinião correta ou doutrina correta. Neste sentido, opinião aqui é no sentido de doutrina. Aí vocês colocam opinião igual a doutrina. Certo? A ortodoxia, a doxia, porque doxia vem da palavra doxa. Doxa significa doutrina ou opinião. Em filosofia a gente usa a palavra doxa mais no sentido de opinião. Em teologia se usa a palavra doxa mais no sentido de doutrina. Certo? Então, sendo assim, a ortodoxia quer dizer a doutrina correta. O que os padres da igreja estão interessados e dedicados mesmo, né, e veementemente lutando ali para salvaguardar a ortodoxia, ou seja, a doutrina correta. O depósito
fidei. É o depósito da fé na sua integralidade, na sua pureza. Porque todo o mistério da revelação abraâmica, mosaica, profética, e que culmina em Cristo, né, com a plenitude, né, da revelação de Deus, tudo isso precisava ser passado de modo fiel, né? Ou seja, de modo ortodoxo, de modo correto. Ortodoxo como uma coisa correta. E aí todo o esforço dos padres da igreja é de salvaguardar isso. É por isso que vai haver uma refutação assim ferrenha da heresia, porque vai perceber né, que na heresia há um desvio da ortodoxia. E esse desvio ele leva à heterodoxia. Certo, gente? Então isso aqui, né, é a radical diferença da heterodoxia. Hetero quer dizer diferente, ou nesse caso aqui de errado, certo? Hetero quer dizer diferente ou no sentido teológico de errado, de erro. Certo? Hetero, erro ou também diferente, né? De diferente. A palavra hétero. Que é como a gente usa tipo na bioética, na biologia, a palavra hétero mesmo, sentido diferente. O que é o hétero? A pessoa que é diferente. O que é o homo? A pessoa igual. O que é uma relação hétero? Relação entre diferentes. O que é uma relação homossexual? Uma relação entre iguais. Entende? Então hétero quer dizer diferente e no sentido teológico quer dizer sobretudo erro. Não é? A heterodoxia é o oposto da ortodoxia. Se a ortodoxia é a doutrina correta, a heterodoxia é a doutrina incorreta. É uma doutrina adulterada. É uma doutrina desviada. Compreendem? Então quando a gente fala em uma teologia ortodoxa, a gente está falando em uma teologia fiel, fidedigna, certo? Aos princípios evangélicos, ao princípio da revelação. Aquilo que Deus revelou e ensinou, né, em Jesus Cristo. A fidelidade a isso é a ortodoxia. O desvio disso é a heterodoxia. Entende? Então, neste sentido, a gente poderia dizer que, tipo, a teologia protestante é uma teologia heterodoxa, porque em alguns pontos se desvia da verdade revelada, enquanto que a teologia católica é uma teologia ortodoxa, porque ela é fiel e procura manter essa fidelidade àquilo que foi revelado nas escrituras e na tradição. Compreendem, gente? E as heresias todas que vão surgir, elas vão surgir como uma heterodoxia. É por isso que a igreja ela vai ter todo um cuidado em se reunir quando necessário, né? E aí essa reunião é dos bispos, dos patriarcas, do papa, né? Dos cardeais, todo mundo ali, para reafirmar e salvaguardar a ortodoxia, a doutrina correta da fé. E esses concílios sempre culminavam em condenações, né? Mas essas condenações, gente, não quer dizer condenação assim, tipo uma condenação penal da pessoa à morte, não, quer dizer assim, uma refutação. A ideia daquela pessoa, daquele bispo, daquele patriarca e tal, está terminantemente refutada e proibida de ser professada, porque se desvia da ortodoxia. Veja, e é assim, nesse processo de refutação das heresias, que vai surgir o credo. Compreendem? Então, a oração do credo que se reza até hoje, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou mais ainda, o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maior, aquele credo mais longo, né? Aquele credo, ele surge sobretudo em 2 concílios, e ele é chamado de niceno-constantinopolitano, porque ele é resultado do concílio de Niceia, por isso Niceno, né? Niceia, um concílio que se reúne na cidade de Niceia, isso no ano 325, e a segunda parte em Constantinopla, né? Isso no ano 380. Aí a igreja reunida em concílio para definir as verdades da fé, a ortodoxia da fé contra as heresias do arianismo, sobretudo, que negava
né, a dupla natureza de Cristo, né, o Cristo homem e verdadeiramente Deus. Então os concílios, esses dois concílios se reúnem, isso já no século IV, né, 325 e 380, em Nicéia e Constantinopla respectivamente, se reúnem para definir dogmaticamente as verdades da fé cristã acerca de Cristo, né, uma cristologia fundamental, entende? E daí é que vai surgir o credo. Você vê que o credo niceno ele é bem explicadinho, já para tentar manter a unidade da fé diante das ameaças da heresia, para que as comunidades cristãs elas não se afastassem da ortodoxia. Compreendem, gente? Então, quando lá no credo está dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus. Veja essa afirmação, que o Cristo ele é Deus de Deus, porque a heresia dizia que Cristo não era Deus, que ele era apenas homem. Ele era filho de Deus. Né? Coisa que o testemunho de Jeová hoje diz, que Cristo não é Deus, ele é filho de Deus. Né? Isso já foi refutado no século IV, essa heresia. Né? Os testemunhos de Jeová apenas retomam isso, né, para professar, mas foi uma coisa já superada na igreja. Então, quando diz que ele é Deus de Deus, luz da luz, né? Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, e que ele é consubstancial ao Pai, né, nascido Pai antes de todos os séculos, está afirmando aí a natureza divina de Cristo, e que essa natureza divina estava ali em profunda unidade com sua natureza humana. Ele é o único ser em duas naturezas, né, em duas hipóstases. Então, o Cristo, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E o credo, ele vai fazer esse detalhezinho aí, gente, todo explicadinho, não é, para deixar bem claro para as comunidades cristãs o que é a ortodoxia da fé cristã acerca de Cristo. Ele é verdadeiramente homem, ele é Deus de Deus, é luz da luz, ele é Deus verdadeiro e Deus verdadeiro. Ele é gerado, ele não foi criado, ele é consubstancial, ou seja, tem a mesma substância do Pai. E aí mais à frente isso vai entrar na parte dogmática da Santíssima Trindade, né? Compreendem, gente? E nesse tempo aí nós vamos ter figuras importantes entre os padres, né? Como o Santo Atanásio, foi um grande homem, um grande sábio, defensor, né, da ortodoxia da fé. Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, né? São Cirilo de Jerusalém vai ser uma grande figura aí, né, nesses momentos, né, para salvaguardar, para combater as heresias. Quando vocês estiverem estudando a história da igreja, vocês vão entrar um pouco mais nisso aí. Tem até uma publicação da editora Paulo chamada A História dos Concílios. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, viu? Deixa eu ver se eu acho. Olha, tem só a título de conhecimento, né? Tem este livro aqui, História dos Concílios Ecumênicos. Algumas dessas coisas que eu estou aqui falando está na parte inicial que fala sobre o Concílio de Nicéia e Constantinopla. Tanto isso aqui quanto também tem uma publicação da editora Paulo também chamado A História das Heresias, que fala como as heresias incitaram o surgimento da teologia católica. Compreendem? Bom, e aí vejam, é neste cenário aí, gente, que nós vamos ter o Clemente, né? O Clemente como uma figura a mais, além do Santo Atanásio, né? do São Cirilo de Jerusalém, de São Basílio Magno e outros, não é? Que nós vamos ter o Clemente e um pouquinho mais à frente o Agostinho, né? O Santo Agostinho que nós vamos ver ele já um pouquinho mais à frente aí nas próximas aulas. Nós vamos estar estudando um pouco sobre Santo Agostinho. E aí eu dizia para vocês, veja, a grandeza desses homens, né, dos chamados padres da igreja, que são os doutores, né, os sábios da igreja, lá ali até o século IV, V, né? Os padres da igreja, a grandeza intelectual dos homens era tamanha que tipo, eles não tinham manuais para estar lendo. Isso é que era impressionante, né? Eles não faziam curso de teologia, que nem vocês estão fazendo hoje, né? Hoje vocês não têm motivo nenhum para errar.
E ao invés de se manter na ortodoxia, de entrar na heterodoxia, sem ter motivo nenhum. E se entrar na heterodoxia, Deus tem que pegar pesado mesmo. Né? Quem quer que entre na heterodoxia em estar cometendo erro, desvio, Deus tem que pegar pesado, não ter pena não. Por quê? Hoje nós temos tudo. É não, Paulo? É não, Aldivânia? Diga aí. Nós temos o catecismo todo prontinho, nós temos os documentos, nós temos tudo, tudo, tudo. Né? O católico que, né, aparecer dizendo besteira tem que levar umas pancadas. A comunidade tem que se reunir e bater no cara, porque não tem motivo para ninguém estar dizendo heresia hoje em dia. Porque já está tudo certinho. Os dogmas, né? As verdades tá tudo explicadinho, né? Santo Tomás, Santo Agostinho, né? Os papas, todo mundo já disse tudo que era para dizer. Então, se um católico hoje em dia aparece dizendo heresia lá na catequese, na comunidade, o pessoal tem que pegar ele e dar uma pisa. Porque não tem motivo para ninguém estar dizendo heresia hoje em dia. Não é não, Ana Luísa? Diga se tem motivo para... Com tudo que nós temos hoje, o cara tá com presepada. Não tem motivo. Não tem motivo. O credo já está todo definidinho, tudo certinho. Agora, nesse tempo aqui não. Nesse tempo, se a gente pensar direitinho, até os hereges merecem um desconto, não é? Porque os caras não tinham uma teologia estabelecida que explicasse para ele. Eles estavam tentando encontrar a verdade. Entende? Os hereges muitas vezes foram pessoas que erraram. Não era porque eram maus. Não é porque os caras eram maléficos. Não, eles estavam tentando entender. E nesse processo de entender, cometiam um desvio. E aí eram da igreja, né, como Mater, Et Magistra, né, mãe e mestra, se reunir em concílio para definir a verdade da fé acerca daquilo e convidar a pessoa à conversão. Que era isso que a igreja fazia, né? Depois que se reunia no concílio e definia as verdades da fé, pegava o herege, não era condenar o cara ao fogo eterno, convidava ele à conversão. Dizia, olha, a fé ortodoxa da igreja é esta, forte. E muitos realmente voltavam, né? Teve muitos que voltaram e se reconciliaram, professaram a verdadeira fé, reconheceram o erro e voltaram. Outros, obstinadamente, não, preferiram permanecer no erro. Entende? Mas o convite da igreja diante da heresia era trazer a pessoa para a fé, para a ortodoxia. Entende? Só que nesse tempo não tinha nada, não tinha um catecismo que os caras pudessem ler para entender. Não tinha um curso que eles pudessem fazer. Não, não tinha nada disso. Então, tipo, Clemente de Alexandria, Agostinho, esses homens todos aí, eles não foram para uma escola de teologia. Não, os caras, nem a Bíblia, muitos deles tinham. Porque até a Bíblia, gente, ainda estava sendo definida o cânon, a lista dos livros bíblicos. Entende? Até isso ainda estava em construção, em formação. Né? O cânon bíblico, né? Que cânon quer dizer a lista, né? O cânon bíblico, né? Da lista oficial dos livros da Bíblia é uma coisa que vai datar ali do século IV. Né? Pelo ano 380, né? O cânon de Roma, a primeira grande definição com os 73 livros da Bíblia, né? O cânon de Roma. Depois nós vamos ter o cânon de Hipona, o cânon de Cartago, né? Que vai ser uma outra reafirmação dos 73 livros, né? Os 46 do Antigo, né? Mais os 27 do Novo Testamento. E veja, é tudo em século IV. Aí os caras estavam tentando entender. E sem contar, veja, uma coisa que é importante ter aqui presente é que nessa época não era todo mundo que tinha os textos bíblicos, porque não havia papel prensado, não havia Bíblia para todo mundo. E não estava tudo reunido. Os livros tipo, eram em pergaminho, então era um rolo do livro do Evangelho de Mateus, outro rolo do Evangelho de João, outro rolo do livro do profeta Isaías, era assim. Então se fosse juntar a Bíblia, era um negócio imenso assim. Juntar todos os pergaminhos era um negócio que dava uma casa, assim, um quarto cheio de rolos de livro. Compreendem? Então não era todo mundo que podia ter, porque às vezes só havia um único exemplar no mundo todo. Então a gente teve muitos padres da igreja que não leu toda a Bíblia, porque não tinha toda a Bíblia para ler. Aí veja a dificuldade dos homens e como o Espírito Eterno iluminou essas pessoas, apesar disso, de não terem acesso a todos os textos sagrados, de pensarem corretamente, de entenderem, né, as verdades da fé. É por isso que eles são grandes, né, e são lembrados sempre, né, e são louvados a cada ano, né, na sua data litúrgica, porque foram gigantes mesmo. Né? Os caras tentaram entender tudo quando não tinha nada, assim, nenhum suporte de nada. Compreendem, gente? E aí veja, então a gente está falando de um período em que a filosofia
ela se encontra com a fé, não é a filosofia com a teologia ainda. O diálogo da filosofia com a teologia é uma coisa póstuma. Até então, tipo, até o século IV, no mínimo isso, nós temos que falar em um encontro da filosofia com a fé, com o querigma, com o anúncio da fé. Pronto. A teologia ela vai nascer, né? A teologia ela vai, né, se estruturar, vai evoluir, como a teologia até hoje evolui. A teologia é uma coisa, não é uma coisa estática não, viu, gente? A teologia é uma coisa dinâmica, né? Até hoje, né, os teólogos, os sábios aí estão tentando entender ainda o que foi que Deus fez, né? Tanto que é por isso que existe pesquisas de mestrado, de doutorado, sobretudo em teologia, porque os caras ainda estão tentando entender coisas novas. É como você pega, tipo, sei lá, João Paulo II, Bento XVI, né? Homens que, veja, agora do nosso século e estão, né, criando teses de teologia para entender alguma coisa que ainda não foi entendida ao longo da história. Compreendem? Então, o Clemente ele está ali num período em que ele não tinha nada organizado. Nada, nem a Bíblia estava organizada, nem a teologia, nem um credo, nada, tudo era nascente. O credo ainda estava por nascer, a lista dos livros estavam sendo organizadas, e sem contar que ao lado dos livros canônicos, né, que são os livros bíblicos, isso são chamados de canônicos, ao lado deles circulavam os apócrifos. Ainda tinha isso, viu? Que os apócrifos circulavam tudo assim, tudo junto, nas comunidades cristãs. Então como era que ia saber o que era canônico, o que era apócrifo, se não tinha nenhuma definição? Então tinha a comunidade que lia o Evangelho de Tiago, ou o Evangelho de Pedro, ou o Evangelho de Maria Madalena, achando que era a palavra de Deus também. Porque não tinha nenhuma lista oficial. Aí é quando, né, a igreja sente a necessidade de se reunir para começar a definir o cânon bíblico. De separar, de investigar, né, de meditar aquilo que estava sendo lido já em pelo menos 4 séculos, para discernir, distinguir o que é livro sagrado, né, livro canônico, e do que é livro apócrifo. Que o apócrifo, embora tenha algumas verdades históricas importantes, mas que o livro não é totalmente verdadeiro. Aqui e acolá misturar algum erro, né, alguma fantasia, alguma coisa assim, que a igreja olhou e disse, não, isso aqui não é um livro canônico, porque contém algum erro, ou porque em algum ponto divergia da ortodoxia, então não pode ser um livro canônico, porque o Espírito Santo, que é um Espírito único, não vai inspirar coisas divergentes. Que um dos critérios, inclusive, para definir o cânon bíblico é a fidelidade dos livros à revelação cristã. Entende? Quando havia divergências, então a igreja dizia, né, os padres diziam, não, peraí, esse livro não pode ser canônico, porque ele está divergindo em algum ponto aqui da revelação. Então, o Espírito não ia inspirar uma coisa contrária ao que ele disse em outro lugar. Isso realmente não vai acontecer nunca, já que é o Espírito da unidade. Compreendem, gente? Então é a igreja, no século IV, gente, é a igreja quem vai definir o cânon bíblico, certo? A lista oficial dos livros da Bíblia. E na primeira definição estava lá 73 livros, né? 46 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Compreendem? E, como eu disse, né, a Bíblia é uma coisa que só vai ser publicada assim, em larga escala só na modernidade. Veja, passa mais de 1000 anos só assim, sobrevivendo de pergaminhos, de cópias, os monges nos mosteiros copiando, chamados monges copistas, né? Copiando, fazendo cópia à mão. Você vê que era uma época que não havia papel, havia pergaminhos, havia papiros, né? Folha de árvore, casca de árvore, pele de animal, sei lá, alguém achava uma pele de um urso. Aí eu dizia, oxe, aí o cara dizia, oxe, essa pele desse urso aqui dá pra gente fazer, escrever alguma coisa nela. Aí pegava a pele do urso e ia escrever, uma pele de uma zebra, de uma onça, sei lá, qualquer coisa assim. E era ali que se escrevia. E não podia nem dar espaço, né? Porque não tinha pergaminho assim de sobra. Era tudo junto assim. Se você ver foto de pergaminhos antigos, era um emaranhado de letra, porque tinha que aproveitar todos os espaçozinhos, porque era uma coisa rara de encontrar. Então não tinha. Entende, gente? E somente na modernidade, não é? Somente ali no século XV, precisamente no ano 1455,
é que um alemão chamado Johann Gutenberg, certo? Que era um tipógrafo, não é? Ele é quem vai inventar, criar a imprensa, o papel prensado. A imprensa, né, o papel prensado mesmo, é datado daí, do século XV, 1455, com Johann Gutenberg. E depois disso, aí sim é que vai começar a publicação de livros, não é? Porque se cria o papel prensado e aí já dá para ter livro mesmo, não mais os rolos, mas o livro mesmo ali, ó. Que inclusive o primeiro livro publicado no mundo foi a Bíblia. O primeiro livro, quando se inventou a imprensa, né, no século XV, o primeiro livro que ele publicou, que ele prensou ali papel e fez, né, fazendo vários exemplares ali, o primeiro foi a Bíblia. Essa Bíblia, inclusive, é chamada de Bíblia de Gutenberg. Eu quero o sobrenome dele, Johann Gutenberg. Que cerca de 50 anos depois, 50, 60, 70 anos depois, se utilizando disto, né, da invenção da imprensa, é que o Martinho Lutero, quando faz a Revolução Protestante, vai começar a traduzir a Bíblia do latim, né, para o alemão e tornar ela mais acessível. Né? Que ele também não é o primeiro a tornar a Bíblia mais acessível. Antes dele já havia pelo menos mais de 100 traduções de Bíblia. Né? Ele também não é o primeiro a fazer isso. Então quando se diz que tipo, o Martinho Lutero colocou a Bíblia na mão do povo, isso é um erro assim terrível. Não é de quem não estudou o mínimo de história. Porque o Lutero não foi o primeiro a fazer isso. Antes dele já havia várias edições de Bíblia católica, né? E o que o Lutero vai fazer é uma tradução para o alemão, que também já havia traduções para o alemão, para a língua germânica, antes de Lutero, ele não foi o primeiro a fazer isso. Né? Então ele vai ali realmente popularizar, tornar mais, mas ele não foi o primeiro a fazer isso. E ele se utiliza da invenção de Gutenberg. Se ele tivesse vivido antes de Gutenberg, também ele não tinha feito nada. Então isso não é um mérito nenhum de Lutero, quando se diz que Lutero botou a Bíblia na mão do povo. Isso é um erro. E às vezes diz assim, os padres escondiam a Bíblia, né? Só os padres tinham a Bíblia. Aí você olha para uma afirmação dessa, você que conhece um pouquinho de história, e você sabe que não havia imprensa, que a imprensa só foi criada lá no século XV. E quando alguém vem dizer que durante a Idade Média os padres escondiam a Bíblia, você olha assim para uma pessoa dessa, a ignorância da pessoa é tão grande, viu? Que você não sabe o que é que você faz com uma pessoa na hora, dado o tamanho da ignorância dela, não é? Porque se ela estudasse o mínimo de história, ia ver que não havia Bíblia para todo mundo e nem para todos os padres, inclusive, porque não havia papel prensado, havia apenas pergaminhos, rolos, papel, que era uma coisa rara e cara. Não era nem todo padre que tinha a Bíblia, inclusive. Compreendem, gente? E aí veja, é neste contexto todo aí, não é, que a teologia ela está se estruturando, se organizando, sendo pensada, deliberada, seja por pensadores cristãos, filósofos cristãos, seja nos concílios ecumênicos, né, que está sendo formulada a sagrada teologia. E aí a gente volta, né, porque o Clemente ele vai ser uma das bases fundamentais, né, para a estruturação da teologia. É Clemente. É o Clemente que vai fazer uma ponte, né, do diálogo entre a filosofia e a fé cristã, que essa fé cristã vai se tornando teológica, vai se tornando uma fé explicada, racionalizada. E aqui é importante entender, gente, que a fé cristã ela é uma fé que vai sendo racionalizada. Que, inclusive, isso é um dos distintivos da fé cristã para qualquer outro tipo de fé. Porque a fé cristã, desde o começo, é uma fé que ela foi racionalizada. É uma fé que ela quis, fez questão de dar explicações. Ela pedia e fez questão de dar explicações. Compreendem? É por isso que, nesse sentido, o cristianismo é uma religião muito racional. Não é? Que procura, sem constrangimento, sem medo, o porquê das coisas. Entendem? Que a igreja ela não hesitou em dialogar com a filosofia e a partir daí construir um pensamento racional próprio, que é a teologia. Entende? Sem medo, sem constrangimento nenhum. Não é? E durante toda a Idade Média, a filosofia cristã, não é, que a filosofia medieval é a filosofia cristã, são sinônimos, né?
A filosofia medieval é um esforço gigantesco de tentar entender os mistérios de Deus a partir da luz natural da razão. E aí vejam, aqui a gente né, precisa entender que a filosofia cristã, o que nós entendemos por filosofia cristã, é um esforço, e aí vocês podem colocar isso. A filosofia cristã, né, quem está escrevendo aí, escreva isso. A filosofia cristã é um esforço de tentar entender e explicar a fé a partir da luz natural da razão. E vocês nem me peçam para repetir, que eu acho que não vou lembrar de dizer direito no jeito que eu disse agora não, viu gente? Foi porque eu disse agora. Mas como vai ficar gravado para quando vocês vejam como foi que eu disse, viu? Porque essas coisas às vezes vinham assim na mente da gente, uma formulação, a pessoa vai e diz. Aí se perguntar em seguida a pessoa já não sabe mais. É desse jeito que o negócio acontece, viu? Fazer igual teve um filósofo aqui no Brasil, né, na década de 60, o Mário Ferreira dos Santos, que conta-se que ele estava dando uma palestra uma vez, uma conferência, aí estava no auditório, né, e de repente, lá no meio da palestra, ele dá uma paradinha assim, aí diz, gente, olha, eu vou ter que encerrar essa palestra aqui, que eu tive uma intuição, tenho que ir para casa escrever, senão eu esqueço o que é que eu estou aqui pensando. Aí deixou a palestra, foi-se embora, escreveu uma enciclopédia de 12 volumes. De uma intuição que ele teve, né? E assim acontece, né? Porque se ele deixasse passar, pronto, aí esquecia e acabou-se, né? Entende isso. Então, gente, a filosofia cristã, ela é esse esforço, né, de tentar entender e explicar racionalmente, ou seja, a partir da luz natural da razão, certo? Os mistérios da fé. E isso, gente, sem precisar recorrer à escritura, uma coisa que é impressionante, não é? Isso mesmo, Miguel. Miguel colocou aí. Uma coisa que é impressionante, a filosofia cristã vai procurar explicar a partir da própria razão natural. Então Miguel sintetizou, a filosofia cristã é um esforço de tentar entender e explicar a fé através da luz natural da razão. Perfeito, Miguel, perfeito, muito bem. Rapaz, quando a gente tem gente assim, né, aqui na sala, o povo que pega rápido, é um negócio impressionante, né, é bom demais. E aluno assim é outro nível, né, é outra coisa. E aluno assim é para quem pode, viu? Não é para quem quer, é para quem pode. Não, Paulo, é desse jeito. Então veja, o esforço dos filósofos cristãos como Clemente, como Agostinho, como Santo Anselmo, que a gente vai ver depois, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, né, o Duns Scoto e outros, né, o esforço desses homens é tentar, a partir do uso da razão, da busca da razão, da luz natural da razão, tentar entender e explicar os mistérios, sem precisar recorrer à escritura. E por que que muitas vezes eles não querem recorrer à escritura quando estão filosofando acerca de Deus e do fenômeno religioso? Porque, gente, eles vão entender o seguinte, veja, isso aqui é uma sacada também genial dos filósofos cristãos, viu? O mesmo Deus que falou na escritura é o mesmo Deus que fala também na realidade natural. É o mesmo. Então, o que Deus falou na escritura, a verdade de Deus que está presente na escritura sagrada, é a mesma verdade que está também na realidade criada, na realidade natural. Então a gente pode falar de Deus tanto a partir da escritura quanto da própria realidade natural. Que lá na frente, na modernidade, né, vai haver um astrônomo importantíssimo, né, o Galileu Galilei, né, vocês certamente já escutaram falar dele, né, o Galileu Galilei. O Galileu, que era um católico muito devoto, viu gente? O pessoal não fala muito isso, né, nas aulas de física, mas o Galileu era um cristão muito devoto, era um católico realmente tipo de missa dominical, de se confessar, de comungar, tudo. Era realmente uma pessoa muito devota, era inclusive da ordem franciscana secular, né, Galileu. E o Galileu é um dos grandes físicos da modernidade, um dos grandes homens, né, da física e da astronomia moderna. O Galileu, veja, é o Galileu, viu? O Galileu vai dizer que Deus escreveu 2 livros. Deus escreveu 2 livros, quais sejam? O primeiro livro que Deus escreveu não foi nem a escritura. O primeiro livro que Deus escreveu foi a própria natureza. Ou seja, o primeiro livro foi o próprio universo.
O primeiro livro de Deus foi o universo, é a natureza. Entende? É o primeiro livro de Deus. E o segundo livro, sim, é a Escritura. Mas antes de Deus escrever a Escritura, Deus escreveu a própria natureza, o próprio universo, a própria realidade. E o mesmo Deus que fala na Escritura, ele fala na realidade, fala na natureza, fala no universo. Sendo assim, veja, essa é a noção, né, dos filósofos cristãos. Sendo assim, a verdade de Deus que está presente nas Sagradas Escrituras não pode contradizer aquilo que está presente na realidade natural. E nem aquilo que está presente na realidade natural pode contradizer o que está nas Sagradas Escrituras. Porque ambos os livros vêm do mesmo autor. E este autor, ele é uno, ele é unidade perfeita. Sendo ele unidade perfeita, ele não vai fazer coisas divergentes. Portanto, o pensador cristão, ele pode investigar a natureza de Deus, tanto na Escritura quanto na própria realidade. E é desta noção, gente, que vai surgir, a gente vai ver nas próximas aulas, os famosos argumentos, não é, racionais para tentar falar de Deus, não a partir da Escritura, porque já tinha, mas tentar falar de Deus a partir da própria razão natural, a partir da realidade mesmo, entende? Argumentos que a gente chama de a posteriori, alguns também a priori, né, como o argumento ontológico de Santo Anselmo. Compreendem, gente? Então veja, essa sacada do Galileu é perfeita, né? Galileu está ali no século 16 e 17, viu, gente? Na modernidade, né? Então Galileu diz, olha, foram 2 livros que o divino autor escreveu, a natureza, né, e a Escritura. E entre os dois não há contradição. É por isso que o cristão, o cientista, o astrônomo, ele pode investigar a realidade natural, o universo, que ele não vai encontrar de modo algum a contradição com o que está na Escritura. Não vai, não vai, não vai. Porque o autor é o mesmo. E o René Descartes, né, que é um quase contemporâneo, né, do Galileu. René Descartes morre ali em 1650, que é um matemático famosíssimo, vocês certamente conhecem ele, né? O Miguel certamente conhece ele, o Miguel é da matemática aí. O René Descartes vai dizer que no próprio universo, na própria criação, o autor, né, sagrado, Deus, ele deixou os seus vestígios. E quando a gente investiga a realidade, é possível perceber os vestígios que o autor deixou na sua obra. Isso está em um livro do René Descartes chamado Meditações Metafísicas, não é? Onde nessa obra, as Meditações Metafísicas, ele faz 6 meditações, e na terceira e na quinta é onde ele né, se empenha em tentar provar, demonstrar racionalmente, quase que matematicamente, a existência de Deus, não é? E ele formula um argumento a priori, não é? Um argumento lógico impressionante para tentar demonstrar a existência de Deus. A gente vai ver um pouco isso nas próximas aulas, né, lá para frente. O argumento do René Descartes para tentar demonstrar racionalmente a existência de Deus. Então veja, os pensadores cristãos, gente, eles vão ter essa intuição de que a fé e a razão, né, de que a realidade da fé, né, que está ali nas Escrituras, e a realidade da razão que está no próprio universo, são 2 caminhos que apontam para o mesmo autor. Que inclusive é assim que começa este documento, viu? O Fé e Razão, Fides et Ratio. Nesse documento, né, a primeira frase, né, que está escrita lá pelo Papa João Paulo II vejam só, isso aqui é um negócio impressionante. A fé e a razão, Fides et Ratio, constituem como que as 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Repito, a fé e a razão constituem como que 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E ele continua: foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de conhecer a Ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Então, gente, o que é que Sua Santidade está aqui dizendo? Que o espírito humano tem como que 2 asas pelas quais ele voa
até a contemplação da verdade. E essas duas asas é a fé de um lado e a razão do outro. E este é o motivo pelo qual o cristão não pode de modo algum ter medo do conhecimento racional, que foi o que a igreja nunca teve medo, do conhecimento racional, científico, filosófico. Nunca, nunca, nunca. Aí quando alguém vem dizer, né, que a igreja proibia o conhecimento na Idade Média, não sei se vocês já escutaram falar isso, né? A igreja proibia o conhecimento, proibia a ciência. A igreja, ela tinha medo, né, que as pessoas conhecessem as ciências e começassem a se afastar e negar a fé. A igreja, ela oprimia, né, os cientistas, condenou o Galileu tal, e outros, né, porque queria que as pessoas permanecessem fiéis ao ensinamento teológico, mas que não conhecesse a ciência, porque se conhecesse a ciência os olhos se abririam, as pessoas negariam a fé. Mas isso é pura estupidez, viu, gente? Isso não tem o mínimo sentido. E uma das provas que isso não tem o mínimo sentido é que, para fomentar a produção de conhecimento racional e intelectivo, foi a Igreja Católica quem criou as universidades. O sistema universitário internacional, Thaís, quem criou foi a Igreja. E todas as primeiras 100 universidades que surgem, todas elas são pontifícias, né? Todas elas são ligadas ao Papa. Entende? Isso estou falando aqui do século 11 e 12, né? E veja, no meio da Idade Média, em plena Idade Média, para fomentar a produção do conhecimento racional, a igreja cria as universidades. As universidades é um legado católico. E isso, gente, está dito inclusive, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês mais uma vez. Entre outras obras, isso está dito neste livro desse historiador Thomas Hood, né, que eu já mencionei para vocês, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Aqui tem um capítulo que é totalmente dedicado à educação medieval, ao surgimento das universidades, como a Igreja cria as escolas e as universidades para a produção do conhecimento, entende? Aí tem um capítulo aqui que é só sobre isso, um negócio maravilhoso. Também esse aqui do professor Felipe Aquino, né, uma história que não é contada. Aqui ele também fala do surgimento das universidades na Idade Média pela Igreja. É um negócio maravilhoso isso aqui, viu, gente? Entre outros textos, né? Poderia também citar aqui uma historiadora francesa, a Regine Pernude, que ela escreve um livro chamado Luz sobre a Idade Média. E Idade Média, o que não nos ensinaram. São obras assim fabulosas, de que mostra como a igreja nesse momento aí ela produz conhecimento, produz centros de produção de conhecimento, que são as universidades, né? Só esse legado, né, da igreja produzir, né, criar as universidades a partir das escolas catedrais e monacais, porque são as escolas catedrais, aquelas juntas ali ao bispo na catedral, e as escolas monacais junto aos mosteiros, e as escolas paroquiais, que eram escolas voltadas para as pessoas, mesmo para a educação das pessoas. Sobretudo as escolas catedrais e alguns monacais que vão evoluir e se tornar as universidades, entende? E a partir disso aí, né, começa todas as ciências universitárias, né? A teologia, o direito, depois a medicina, né, a mecânica, e aí vai, né? Aí depois nas universidades medievais, nos mosteiros medievais inclusive, que surge o método científico que na modernidade, né, vai servir para os cientistas modernos, como Galileu Galilei, né, como Francis Bacon, né, e outros pensadores. Vão pegar o método científico que já tinha surgido lá no século XIII com Roger Bacon e com Robert Grosseteste, que era um bispo católico, né, e um frade católico. Eles é quem formulam um verdadeiro método científico, que na modernidade apenas vão desenvolver, mas já estava lá. As suas bases são todas medievais. Compreendem? Então veja, hoje, aí você pega, veja, isso aqui, gente, isso é história. Isso aqui não precisa a pessoa ter fé nenhuma para acreditar nisso. Isso é fato, isso é factual. Até um ateu honesto, o cara sabe que a coisa aconteceu desse jeito. Entende? Aí quando você vê um jovem universitário, né, eu digo porque eu estou nesse meio dessa galera aí, né?
Quando você vê um jovem universitário abrindo a boca dele para dizer que a igreja proibiu o conhecimento, que a igreja proibiu a ciência, o cara dizendo isso dentro da universidade, que é uma coisa criada pela igreja. Aí eu não sei o que, é que a pessoa tem que fazer com uma pessoa dessa. Porque um negócio desse é uma estupidez tão grande, véio, que você olha assim pra pessoa, aí você tem vontade de bater na pessoa. De tanta ignorância com ar de autoridade, né? Porque o cara, a ignorância do cara é tão grande, né? Que ele fala isso com uma convicção, com uma autoridade de intelectual, que você olha assim para ele, você não sabe se você tem vontade de bater nele, de chorar, de raiva, não é? Você não sabe o que é que você tem de reação ali na hora. O tamanho da ignorância da pessoa. Compreende, gente? E hoje, veja, as universidades é uma coisa criada pela igreja. E hoje, se um padre católico entra numa universidade vestido de clésima, Ave Maria. É mesmo que está entrando, sei lá, não sei nem quem, né? Ele leva a carreira. Entende? Aí veja, a ignorância evoluiu a um nível tão alto, né, que as pessoas não têm a honestidade intelectual de reconhecer, não. Nós estamos na universidade, isso é um legado católico. Não. Hoje nas universidades, né, a universidade acabou se tornando um centro de anticatolicismo e de anticlericalismo, um negócio tão violento e agressivo e estúpido também, não é? Porque isso é ignorância histórica pura. Isso é pura ignorância. Não é? Isso é burrice pura mesmo. Entendem? Que assim chega a um nível alarmante um negócio desse. Mas qualquer pessoa minimamente honesta, que não precisa ser cristão nem ter fé para admitir isso, uma pessoa minimamente honesta, ela, né, se ela for procurar conhecer a história da universidade em que ela estuda, ela vai dizer: nós devemos isso aqui à Igreja Católica. Compreendem, gente? Não é? Como, né, uma vez um amigo meu lá, quando estava fazendo mestrado, a gente discutindo um pouco sobre isso, e ele falando da igreja, não, porque a igreja católica, não sei o que. Digo, meu irmão, velho, não diga um negócio desse, senão eu vou perder a paciência aqui com você. Isso é estupidez, não diga um negócio desse. Não é? Porque você está dizendo isso dentro de um negócio que a igreja criou, desgraça. Como é que você está dizendo um negócio desse? Você não tem, você não pode falar isso, infeliz. Entende, gente? E aí, veja, e quando vocês estiverem estudando a história da igreja, vocês vão aprofundar isso mais ainda, né? E ver como, né, o legado da igreja, né, para o ocidente é um legado de racionalidade. E a ciência, que nós entendemos como ciência moderna, toda ela, toda sem exceção, tem suas bases, não é, na igreja, nos mosteiros e na própria teologia. E isso porque a teologia foi uma coisa que dialogou logo no comecinho com a filosofia. Então esse encontro de filosofia com a teologia, isso vai evoluir lá na frente para a universidade e mais à frente para a ciência moderna. Compreendem, gente? Bom, a gente vai só dar uma paradinha, né, para tomar um cafezinho, senão, né, vocês vão reclamar que não teve recreio e não vai dar certo isso, né? A gente tem 5 minutinhos apenas. Eu vou interromper aqui a gravação. Podem permanecer na sala mesmo. E daqui a 5 minutinhos a gente volta, tá certo, gente?